Jesus transforma a minha família. Este é o nosso tema e a nossa divisa se encontra lá em João 10:10. Vamos dizer todos juntos aí mesmo no seu lar? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Durante este mês de maio, estejamos juntos, louvando e intercedendo ao Senhor pelas nossas famílias. Não desista, assuma esse desafio. Não é fácil em meio à correria do dia a dia, mas as nossas famílias têm que ser prioridade, porque delas devemos cuidar. Que Deus continue nos abençoando e que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor nesta noite? Amém. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quer estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim serás a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça de Deus, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor.
Como já observamos, meu irmão, minha irmã, nós estamos no mês da família. Para nós, os batistas, este mês de maio, é o mês da família. E nós queremos ter nesta noite mais uma mensagem voltada para a família. E eu quero, neste momento, convidá-lo a ler comigo o texto sagrado que encontra-se no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis. E no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, eu quero ler com você o texto que tomaremos inicialmente como base para a nossa mensagem desta noite. E o texto diz assim, versículo 18 por diante. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que Deus coloque o texto sagrado lido neste momento em nossos corações, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós neste momento te louvamos, Senhor, pelo texto que lemos de tua palavra. Te suplicamos, ó Deus bendito, que o Senhor nos fale através dele. E é isto que nós te oramos assim. E também te suplicamos que a tua palavra penetre em cada coração que a ouvir neste momento. Que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo. E todos entendam a tua vontade, Senhor. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Família, pelo menos do ponto de vista nuclear, é entendido como um conjunto de pessoas que possuem um grau parentesco entre si. Então, isso é a família. Geralmente, considera-se essa família nuclear aqueles que vivem na mesma casa, formando assim um lar. Essa é uma definição de família. Poderíamos entender como uma definição de família. Entendemos, de acordo com a narrativa bíblica, que a família é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família. Assim sendo, Deus vai fazer com que surja aqueles que vão dar origem à família. E assim Deus cria a família. E Deus criou a família no entendimento de que não é bom que o homem esteja só, ou viva só. No versículo 18 do texto que lemos, capítulo 2, então diz que Deus olha para o homem e o vê só. E ele então chega a esse entendimento, não é bom que o homem esteja só. E assim, quando eu leio este texto, eu fico pensando em Adão
lá sozinho embaixo de uma árvore, desfrutando daquela sombra da árvore, descansando daqueles afazeres ali com os animais, daquela missão que Deus lhe deu de dar nomes aos animais. Então ali ele para um momento e fica embaixo de uma árvore, mas fica ali pensando, talvez com algum galho de árvore, algum graveto ali rabiscando no chão, sem ter outra coisa para fazer, sem ter com quem conversar. Fico pensando nisso e Deus observa e diz: ele está triste, ele está sozinho, não é bom que ele esteja sozinho. Então eu vou lhe fazer uma que seja ajudadora, e assim Deus vai dar início a aqui um relacionamento que vai depois dar origem à família. Marx diz que o homem é por natureza um ser social e ele não pode ser privado de viver em sociedade. Entendemos então nessas palavras do Senhor, observando e vendo que o homem sozinho não estava bem, que realmente o homem é, por natureza, um ser social, ele precisa viver em sociedade. Então, nesse entendimento, Deus percebe que faltava ao homem a companhia, faltava ao homem a cooperação. Deus dá, como observamos, então, missão ao homem, e ele então estava sozinho. Então ele não só não tinha uma companhia, mas também ele não tinha uma cooperação, ele não tinha alguém que lhe ajudasse. Em Eclesiastes, no capítulo 4, nós observamos a partir do versículo 9, a palavra do Senhor, então, nos falando sobre essa necessidade da companhia e da cooperação. Então diz o texto bíblico em Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então Deus, através do escritor sagrado aqui, nos mostra algumas coisas. Primeiro, que o trabalho tem uma validade, não é? O trabalho, diz o texto, tem melhor paga. Então nós somos mais motivados ao trabalho quando não estamos sozinhos, como quando temos alguém que esteja conosco, que seja uma companhia, que coopere conosco, que nos motiva ao trabalho. A motivação para o trabalho, então, é muito importante. Às vezes, nós precisamos observar e ver por que estamos trabalhando. Então, trabalhamos como homens, como pais, especialmente, voltados muitas vezes para a família, em busca de prover o sustento da família, mas também de criar algo que sirva para o futuro dos nossos entes, da nossa família, de nossos filhos em particular. Então, tem melhor paga o trabalho, mas ele diz: se um cair, o outro vai ajudar. Então, assim, acontece no casamento, acontece na família. Um ajuda o outro a se levantar, está dando força para que o outro, então, consiga viver. Ele fala sobre a questão de um esquentar o outro, aquentar o outro. Então, se dormem dois, um vai aquentar o outro, vai esquentar, melhor na nossa linguagem, o outro. Isso é melhor. E se houver uma tentativa de ataque,
o outro vai estar junto para ajudar, para proteger, para resistir à ação. Então, no seio da família, acontece isso, esse companheirismo, essa cooperação, essa necessidade de estarem juntos para, então, trabalharem melhor, para resistirem melhor aos ataques de qualquer coisa que possa vir a atingir, ou tentar atingir, de ajudar um ao outro, de estimular um ao outro. Então, o relacionamento em família tem esse propósito, não é? Então, por isso não é bom que o homem esteja só, porque só ele não terá todas essas coisas que o Escritor Sagrado nos mostra. No entendimento do Senhor, não é bom que o homem esteja só, que o ser humano viva só. Em família, o ser humano sai, eu diria que do isolamento. No capítulo 1, versículos 27 e 28, voltando então ao livro de Gênesis, nós encontraremos a palavra do Senhor dizendo assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, no casamento, então há o surgimento, o crescimento, a multiplicação da raça humana, em particular, digamos que a multiplicação da família. E isso permite, então, que não estejamos mais sozinhos e que tenhamos uma alegria. E eu digo aqui, propositadamente, que em família o ser humano sai do isolamento. Ele não vive isolado. E isso por conta dos nossos dias que estamos vivendo, quando se fala tanto em isolamento. E eu observo isso porque estamos em família, estamos isolados em casa, na maioria do tempo, mas não estamos sozinhos, não estamos isolados um do outro. E aí eu fico pensando, por exemplo, estando em casa, e como estamos dia a dia, se não tivesse, por exemplo, Felipe, o meu neto, que quando eu sento para a refeição, ele logo vai chegar perto. Ele vai chegar e vai escalar a cadeira, puxando pela minha roupa, vai sentar no meu colo e vai esperar que eu bote comida em sua boca. E quando algumas vezes eu também sento para estudar, para ler, e ele também quer subir, quer estar comigo, quer ir para a mesa, quer sentar lá em cima do livro onde eu estou lendo. Então, isso não é isolamento. Eu não estou sozinho, não estou isolado, porque eu tenho minha família ao lado, eu tenho meus netos, eu tenho filho, eu tenho esposa. Então, no entendimento de Deus, o homem, ele em família, não está isolado. Porque mesmo estando em casa, como estamos no momento, não estamos sozinhos. Nós contamos com a companhia da esposa ou do marido, nós contamos com a presença dos filhos, dos netos. Então, isso faz com que o dia a dia se torne mais agradável. E assim, aquilo que seria um tédio, estar em casa, não é tão difícil, não é tão, assim, eu diria que tão impossível de se suportar. Mas Deus criou a família a partir da união entre um homem e uma mulher. Nesse capítulo 2, no versículo 24, a palavra do Senhor, então, vai nos dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Família, no projeto divino, é formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Então isso é casamento,
e é esse casamento que dá origem à família. Esse modelo de casamento e de família apresentado por Deus na Bíblia Sagrada. Você pode me dizer que existia no Antigo Testamento vários casos onde pessoas, até mesmo os patriarcas, pessoas que eram consideradas pessoas tementes a Deus, que tinha um modelo de casamento onde existia mais de uma mulher, era muito comum, fazia parte da cultura deles, e isso existia, e nós vamos perceber sem muita dificuldade nas páginas do Antigo Testamento. Mas não foi assim que Deus fez. Deus deu um homem para a mulher e uma mulher para o homem. É assim que é o casamento e é assim que tem origem a família. Então, a união entre um homem e uma mulher é que dá origem à família. Seres criados da mesma essência, como diz a palavra do Senhor no versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, nós encontramos a palavra Adam, que nós traduzimos na língua portuguesa por Adão, e essa palavra é usada no sentido genérico e se refere tanto ao homem como à mulher. E então, o que a Bíblia quer mostrar é que ambos foram criados da mesma, ou formados da mesma essência. Adam vai dar origem da palavra Adamá. Adamá, então, significa literalmente chão ou terra. Então, o homem é, como diz a Bíblia, feito ou criado, formado do pó da terra. Então, o homem e a mulher são formados da mesma matéria, tem a mesma essência, um homem, uma mulher. E, embora encontremos, quando vamos falar no sentido sexual, masculino, feminino, nós vamos encontrar no hebraico bíblico a palavra ish, se referindo ao homem, e a palavra ishá, se referindo à mulher. Mas, quando se fala em Adão, está se falando genericamente, homem e mulher. Então, homem e mulher, criados com a mesma essência, da mesma matéria. Então, Deus cria o homem e uma mulher com a mesma essência, e é esse homem e essa mulher que vão agora se unirem para dar origem à família. E aí nós diríamos que essa união entre um homem e uma mulher, os dois vão se tornar um só, vão se tornar uma só carne. É o que diz a palavra do Senhor. E os dois se tornam um. E o homem olha e diz: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então vão se tornar um só. E isso então pode ser entendido como a afinidade, a intimidade que eles vão ter, não apenas no relacionamento sexual, mas de viverem juntos, do companheirismo, da amizade, do relacionamento que eles vão ter dia a dia. Então, eles vão se tornar um. Mas pode-se entender também isso no sentido da criação, da multiplicação da raça humana, dessa espécie humana, a partir, então, da união entre esse homem e essa mulher. Então vai surgir outros seres que então vão fazer com que haja aquilo que o Senhor já disse, o crescimento, a multiplicação. Então surge um filho, por exemplo, dos dois. Então os dois serão um. Mas a partir dessa união entre o homem entre esse homem e essa mulher, vai prevalecer
a pureza na intimidade, no relacionamento. O texto diz no versículo 25 que ambos estavam nus, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. No relacionamento conjugal, assim como no relacionamento familiar, de um modo geral, há intimidade, há afinidade, há confiança e não há receio. Família é esse ambiente onde nós temos confiança um no outro, nós não temos vergonha de confidenciar as nossas falhas, nossas fraquezas, porque entendemos que aquele ser com quem nós estamos convivendo, membro de nossa família, então nos ama, quer o nosso bem, quer nos ajudar, que é o nosso companheiro, é a nossa companheira. Então ele está ali para ser o ajudador. Então assim nós vamos ter confiança. Então o texto bíblico diz que estavam nus e não se envergonhavam, porque havia ausência de malícia, não existia o pecado, e onde não há pecado, há pureza. Então o que havia entre aquele homem e aquela mulher no momento era como se fossem crianças que brincam sem roupa e não há nenhuma maldade. A maldade está na mente do homem impregnada pelo pecado. Então, no seio da família, onde há, então, a confiança mútua, onde há essa coisa de se confidenciar, então nós vivemos em segurança. Então, família é esse ambiente maravilhoso, essa instituição maravilhosa, porque nós nos sentimos à vontade para um relacionamento aberto, tranquilo, franco, sem vergonha, porque estamos no meio de pessoas que nos amam. E esse amor é recíproco, é mútuo. Então isso é maravilhoso. Mas Deus, meus irmãos, Deus criou a família. E Deus criou a família com o propósito de que ela seja preservada. Olhando no capítulo 2 ainda, no versículo 15, o escritor sagrado diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olhamos para o texto sagrado, vamos encontrar Deus levando o homem a cuidar, a administrar do jardim onde Deus o colocou. E nós poderíamos então tomar essa palavra, essa orientação dada por Deus ao homem para que ele cuide da terra, para que ele cuide dos animais, cuide de tudo que está ali ao seu redor, como agora nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa família, de preservar a nossa família. Então, o termo usado no hebraico para guardar é chamar. E chamar, então, significa justamente isso, guardar ou preservar. Então, precisamos, então, entender a família como uma instituição criada por Deus, mas com o propósito que seja preservada. E quem tem que preservar a família somos nós, meus irmãos, membros dessa família, independentemente da nossa posição, do nosso lugar, do nosso papel nela, mas nós vamos cooperar para que a família seja preservada. Preservada no sentido de impedir a presença ou a ação do inimigo. Em Tito, nós vamos ler no capítulo 2, no versículo 8, nas palavras do apóstolo Paulo, escritas, transmitidas, aquele que seria um discípulo seu na fé e que vai se tornar também líder cristão, o Senhor então dando algumas orientações sobre os deveres das diversas classes na ordem familiar, ele então chega no versículo 8 e diz: linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma
quer dizer a nosso respeito. Então a família precisa ser preservada do ataque de Satanás, do inimigo que aqui é Satanás. É aquele inimigo que surge lá no jardim, logo no início, a Adão e a Eva, mais precisamente pela ordem, primeiramente a Eva, e na sequência ele vai também atingir o homem e a família. Então aquele ser representado ali na figura da serpente é Satanás, que está lá já desde o início atacando, tentando atacar, atingir a família, destruir a família. Ele é esse inimigo por natureza da família. Claro que ele vai então incorporar-se em diversos personagens, diversas figuras para chegar à família, e de maneira às vezes que a gente nem percebe que é ele próprio, não é? Então a Bíblia diz que ele chega a se transfigurar como anjo de luz, não é? E assim ele engana muitas vezes o ser humano. O apóstolo Paulo, ainda falando agora aos Coríntios, ele faz uma advertência justamente à família, quando ele dá orientações sobre o casamento. E aí ele faz isso no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, também faz no capítulo 7 da carta aos Romanos, e talvez seja necessário, eu creio que é necessário, o irmão depois dar uma lida, mesmo que já leu esses textos, mas que depois releia esses textos para ter uma compreensão melhor daquilo que a palavra do Senhor nos orienta, basicamente, especialmente sobre casamento, sobre o comportamento como pessoas casadas, como crentes que somos, mas também, de um modo geral, no relacionamento familiar. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, ele diz: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O apóstolo Paulo fala inicialmente sobre o dever do homem para com a mulher e vice-versa, no sentido sexual mesmo, como se comportar o homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem, no sentido de atender às necessidades sexuais. E aqui ele diz que isso deve ser cumprido. E aí, se há um momento onde se afasta-se um do outro, nesse sentido da intimidade sexual, que seja com consentimento um do outro, e por algum tempo para se dedicar à oração, mas que logo eles retomem a sua vida sexual sem se negar um ao outro, porque havendo então um tempo mais prolongado nesse cessado relacionamento sexual, o diabo possa se apresentar e tentar, por causa o texto bíblico vai chamar aqui de incontinência. Então, meus irmãos, de um modo geral, nós temos o dever de preservar a família, no sentido de impedir que o diabo penetre na família e venha então atacá-la, venha atingi-la. Nós observamos nas páginas já do livro de Jó, em seu início, no primeiro capítulo, que o diabo está lá presente quando os filhos de Deus vão encontrar-se com o Senhor. Então o diabo ele vai estar sempre presente, ele vai estar sempre, como já observamos, querendo atacar especialmente a família. Então, tudo que é projeto de Deus, tudo que é plano de Deus, o diabo vai querer se apresentar para atrapalhar, para destruir. Então é preciso apresentar-se. Ou melhor, é preciso estar diante do Senhor, buscando ao Senhor para impedir que o diabo ataque, destrua, atinja a nossa família, meus irmãos. Precisamos
proteger a nossa família, preservar a nossa família desses ataques de Satanás. Mas eu diria que o pecado, que é o que o diabo nos leva a praticar, o pecado gera o mal-estar no seio da família. O escritor sagrado em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 18, ele assim nos fala. Diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Quando o Senhor fala isso, Ele está advertindo sobre a idolatria, tomar cuidado com a idolatria, com os deuses pagãos, que o povo do Senhor estivesse tomando cuidado para não se contaminar, para não se prostituir espiritualmente com os deuses dos povos vizinhos ali ao Senhor, ao povo do Senhor, melhor dizendo, para que eles não viessem a pecar contra o Senhor, para que esse pecado provocado pela idolatria levasse o povo a ter no meio deles qualquer raiz de amargura. Em outras versões, em algumas versões vai falar em fel, em absinto. Fel é aquele líquido amargo que estraga às vezes uma carne, uma comida, quando se prepara uma determinada comida, especialmente uma ave. Então, estourando fel, então aquele líquido vai estragar praticamente toda aquela carne. Absinto também é uma planta que tem uma raiz muito amarga. Então o Senhor olha aqui e pede ao seu povo que tome cuidado para que não peque, para que não surja no meio do seu povo amargura, raiz de amargura, veneno, coisas que atrapalham o relacionamento. Isso olhando para a vida familiar, é preciso então preservar a família para que ela não tenha essa raiz de amargura. O pecado não esteja presente, e aí nós precisamos observar que o diabo ele quer sempre ou apenas uma brecha para entrar e atrapalhar tudo. E aí vale a pena lembrar a lenda árabe, onde na lenda se diz que certa noite o camelo chega ao seu dono e pede durante a noite para botar o focinho na cabana, na tenda, e o dono diz: não dá, a cabana é só para mim, você, camelo, fica fora. E o camelo insiste com ele, pedindo para botar apenas a pontinha do nariz ali, que está muito fria. E o homem está certo, apenas a ponta do nariz, e vai. Durante a madrugada, o homem vai acordar com o camelo totalmente dentro da tenda. E aí o homem quer expulsar o camelo de dentro da tenda. E o camelo diz: eu não vou sair daqui. Está tudo aqui muito bom. Aqui está mais quente, eu não vou sair. Você quiser que saia, eu vou ficar aqui. E o camelo toma conta da tenda toda, da cabana toda. E o homem fica ali sufocado. O pecado, ele quer apenas uma brecha. O diabo quer apenas um espaço mínimo possível para entrar. E muitas vezes, por falta de vigilância, por falta de espiritualidade, por falta de estarmos como crentes e como família cristã, revestidos daquelas armaduras do Espírito, daquelas armaduras que o apóstolo Paulo se refere em uma de suas cartas, muitas vezes permitimos que o diabo entre. Despeje só uma gotinha do seu veneno, chamado pecado. E aí vai tomar conta. E quantos lares, quantas famílias são destruídas por causa do pecado? Muitas vezes destrói o casamento,
muitas vezes destrói o relacionamento entre pais e filhos. De um modo geral, como começar, ou com quem começar, o problema no seio da família vai criar um mal-estar tremendo no seio da família. Então, é aquela raiz amarga que agora brota no seio da família e vai, como que, atrapalhar o bom relacionamento daquela família cristã, daquela família que conhece ao Senhor, mas que muitas vezes, por falta de cuidado, de vigilância, deixou o pecado entrar, deixou o inimigo entrar na vida. Nós precisamos preservar a família para ser preservada para adorar e para servir ao Senhor. E aí nós concluiremos observando aquilo que acontece com Josué, e que nós falamos, mencionamos tanto, usamos tanto esse texto, queremos tanto que aquilo que Josué diz, fala, está presente no seio da família dele, também esteja em nossa família. Nós queremos dizer, como Josué disse no passado, nós falamos tanto, mencionamos tanto esse texto e essas palavras de Josué. No capítulo 24, versículo 15, então o texto bíblico diz que Josué diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele vai então, prevendo já que está próximo à sua partida, e vendo que algumas pessoas de alguma maneira estão se desviando dos caminhos do Senhor, estão deixando de cultuar, de adorar, de servir ao Senhor, Deus, que os tirou da terra do Egito e os fez agora habitar naquela terra onde eles estão. Ele, percebendo tudo isso, ele vai convocar o povo numa assembleia solene e vai adverti-los sobre a postura que eles devem ter, da que eles estão fazendo e a decisão que eles têm que tomar perante o Senhor. E ele faz um desafio: escolham, tomem uma decisão, o que é que vocês querem fazer, a quem vocês querem servir, a quais deuses vocês querem servir. E aí ele diz: agora eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. É isso que nós queremos, irmãos, dizer, mas dizer com convicção, dizer com segurança. Então isso acontece com a família que realmente está sendo preservada. Então nós precisamos preservar, cuidar da nossa família, para que ela realmente esteja servindo ao Senhor, seja uma família que adore, que cultue ao Senhor. Então, assim, nós estaremos sendo preservados como família. Que Deus esteja, meu irmão, minha irmã, nos abençoando como família. Essa instituição criada por Deus, e que agora Ele criou essa instituição com o propósito que nós a preservemos, cuidemos dela. Então vamos cuidar da nossa família nesse sentido, para que tenhamos então o privilégio, o prazer de dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe como cristãos, como servos do Senhor, a termos uma família que adore ao Senhor, que sirva ao Senhor. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todas as famílias criadas por Deus, e que essa família esteja cumprindo com os propósitos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Minha casa será uma casa de bênção.
casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quero orar neste momento pelas famílias, quero orar pelos aniversariantes do mês de maio. Convido você neste momento, meu irmão, minha irmã, a orar comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Muito obrigado, Deus bendito, por tua palavra que tem nos falado, que revela para nós aquilo que tu queres nos transmitir. Muito obrigado, ó Deus bendito, pela família que criaste. Muito obrigado porque nos deste uma família. E muito obrigado porque temos trabalhado para que ela esteja em tuas mãos, esteja em tua presença. Ajuda-nos nesse processo para que cumpramos realmente, Senhor, com aquilo que tu queres. E, enfim, tenhamos famílias consagradas a ti. Tenhamos famílias que te sirvam e que tenham prazer em te servir, Senhor. Abençoa, Deus bendito, em particular, cada família de nossa igreja, que todas essas famílias estejam vivendo em tua presença, que a tua palavra esteja presente. E agora, Senhor, mais precisamente quando estamos ausentes da tua casa, e assim precisamos de uma dedicação, de um empenho maior, para que a tua palavra esteja presente, para que leiamos, estudemos mais a tua palavra, Senhor. Abençoa nossas famílias nesse sentido, ó Deus bendito, porque é através da tua palavra que as famílias são edificadas, são fortalecidas, que são alimentadas, Senhor. Abençoa-nos assim, ó Deus bendito. Abençoa, Deus bendito, a família de todos os nossos ouvintes. Cuida de todos, derrama da tua graça, cuida dia a dia daqueles lares onde as pessoas, nem todas são ainda cristãs, nem todas ainda te servem, mas que a luz que há através daquele que já conhece a Jesus Cristo como Salvador, essa luz brilhe tão forte que ilumine as outras vidas, Senhor. E assim traga também os outros membros da família para a tua presença, Senhor. Mas abençoa as famílias que, no geral, ainda não contam com a presença de Jesus Cristo, que ainda não têm a Bíblia como o livro básico, como aquele que faz
parte do dia a dia da vida familiar, que as famílias onde os membros ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Ó Deus bendito, o que eu quero te rogar neste momento é que, através da mensagem, através da palavra sagrada, essas pessoas sejam tocadas, sejam abençoadas, iluminadas e assim entendam o Evangelho e se entreguem a Jesus Cristo como Salvador. Recebam Jesus Cristo como Salvador, Senhor. Deus bendito, abençoa todas as famílias do Brasil. Eu te oro, meu Deus, assim, agora eu quero, ó Pai bendito, te suplicar pelos irmãos e pelas irmãs que nós não estamos agora vendo, mas que o Senhor as vê, o Senhor conhece a todos que estão aniversariando durante este mês de maio, Senhor. Abençoa cada um irmão e cada pessoa que durante este mês de maio está completando mais um ano de vida, Senhor. Neste momento que eu quero te suplicar, quando nós estamos ausentes, não podemos então dizer pessoalmente para o irmão feliz aniversário, parabéns, quando não podemos apertar a sua mão, quando não podemos abraçá-lo, o que eu quero te rogar, ó Deus bendito, é que o Senhor faça isto por eles, que o Senhor lhes dê aquilo que eles precisam neste momento e que o Senhor esteja abençoando-os grandemente e que eles sintam-se felizes por poder então completar mais um ano de vida durante este mês. Abençoa todos assim, dar a tua graça, dar a tua bênção e continua nos abençoando assim, dia a dia, Senhor. A nossa oração é dirigida a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.